Oi, apenas um aviso antes de começar o vídeo. Eu já tinha postado ele antes, só que infelizmente tomou copyright. Sim, eu tomei copyright por causa de um vídeo de 5 segundos. Então tô postando de novo, só pra, sei lá, não perder o conteúdo. Eu borrei a parte que tomou copyright, então, sei lá, quem puder dar um like aí pra ajudar e fortalecer a tropa, é isso. Fique com o vídeo. Obrigado pela atenção. Quando começa algum campeonato, começamos a apontar os times favoritos. Por exemplo, na Champions, sempre colocamos Real Madrid, City, PSG e outras equipes. Na Bundesliga, sempre falamos que o Bayern vai ser campeão, mas nessa temporada aconteceu algo histórico. O Leverkusen foi campeão da Bundesliga e quebrou a expectativa de muitas pessoas, e foi pensando nisso que decidi fazer um vídeo sobre títulos improváveis. Então se você caiu de paraquedas por aqui, já deixa um like, se inscreva no canal, comente algum tema, e é isso. Agora vamos falar sobre algumas zebras. Vamos começar com o já citado Bayer Leverkusen, que conquistou a Bundesliga em 2023-24. Os comandados por Xabi Alonso foram campeões destronando o poderoso Bayern de Munique, que já estavam sendo campeões há mais de 10 anos consecutivos. A última vez que os bávaros não saíram com o título foi na temporada de 2011-12, quando o Borussia Dortmund e Jürgen Klopp foi campeão com o próprio Bayern sendo vice. Mas falando um pouco mais sobre esse Leverkusen que foi campeão, o time joga no 5-4-1 com os alas abertas, para ter mais espaço e trabalhar a bola melhor. É um time que joga sempre tentando se impor sobre o adversário, e que sempre quer a posse da bola. Não chega a ser um tic-tac como o de Guardiola, que muitas vezes mantém a bola sem nenhuma finalidade. Eles tentam ser o mais objetivos possível e manterem o Xabi Alonso para mais uma temporada, o que provavelmente vai acontecer, já que o mesmo afirmou que ficaria. Acho que eles podem ser favoritos na próxima temporada. Mas nessa que eles ganharam, foi uma grande surpresa. Um jogo marcante da campanha foi o 3-0 no Bayern de Munique, jogo que praticamente encerrou a disputa, e o Leverkusen simplesmente dominou do início ao fim. Até a gravação desse vídeo, o Never Loser não perdeu nenhum jogo até agora. Para você ver, o Harry Kane foi pro Bayern de Munique para ganhar a Bundesliga e simplesmente o Leverkusen começou a jogar igual o Barcelona de Guardiola. Sensacional, Harry Kane, sensacional. Aí você me quebra, né? Quando começa a Premier League, os favoritos são aqueles que compõem o Big Six. Mas na temporada de 2015-16, o Leicester quebrou a expectativa de toda a Inglaterra e se sagrava campeão do campeonato inglês. A equipe treinada por Claudio Ranieri fez incríveis 71 pontos, ficando a 10 pontos do Arsenal, que foi vice-campeão. Os Foxes apostavam bastante nas ligações diretas, mandando a bola para Jamie Vardy se virar na frente. Inclusive ele foi o vice-artilheiro com incríveis 24 gols. Mas o Leicester tinha um compromisso tático muito forte. Jogadores como Mahrez, aquele que jogou no City, e o jogador mais carismático de todos os tempos, N'Golo Kanté, que alguns anos depois ganharia a Copa do Mundo com a França, fazia parte do elenco. Para você ter ideia de como foi aleatório esse título, o Leicester tinha brigado para não cair na temporada anterior. Muito diferente do Leverkusen, que no caso, já vinha em uma crescente na Alemanha. Verdade que os times fortes como o City United estavam passando por uma reformulação, mas os Foxes terem levado o caneco foi uma baita surpresa. Um jogo marcante da campanha foi um 2-0 contra o Liverpool, onde o Vardy acertou uma pancada no meio da rua. Aquele Leicester encantou demais. Eles foram rebaixados na temporada 2022-2023, mas já voltaram no ano seguinte. Será que teremos um milagre desse novamente? Agora saindo do velho continente, vamos falar da principal competição da América do Sul, a magnífica Série D. Lógico que estou brincando, estamos falando da Libertadores, que em 2014 teve o São Lourenço saindo campeão. Aquela edição foi bem anormal. Primeiro que equipes como River e Boca não se classificaram para a Libertadores. Se você colocar a semi da Sula, vai parecer que a Libertadores é a Sul-Americana e vice-versa. Mas falando desse título histórico, o São Lourenço caiu em um grupo com União Espanhola, Independente Del Valle e Botafogo. O São Lourenço avançou por um tris, contando com saldo de gol para se classificar. Como eles foram o segundo pior classificado, teriam que decidir todos os jogos fora de casa, já que o pior colocado, o Nacional do Paraguai, estava na chave inversa do São Lourenço. E quais seriam as chances do Nacional chegar à final, né? O São Lourenço teria que enfrentar o Grêmio nas oitavas. No primeiro jogo, vitória por 1-0 no novo gasômetro. Na volta em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 1-0 e o jogo foi para os pênaltis, onde o Sebastião Torrico defendeu duas e garantiu a vitória do El Ciclón. Nas quartas, seria outra parada dura, o Cruzeiro. Vale lembrar que aquele Cruzeiro que foi bicampeão do Brasileirão em 2013 e 2014. No El Gasômetro, o time do Papa venceu por 1-0. E na volta lá no Mineirão, o empate de 2-2 foi o suficiente para classificar a equipe do São Lourenço. E nas semis, eles enfrentariam Bolívar. Essa edição foi tão louca que uma das semis foi São Lourenço e Bolívar e na outra foi Defensor versus Nacional. Na primeira partida, os argentinos atropelaram o Bolívar por 5-0. E mesmo perdendo na volta por 1-0, o São Lourenço estava na final da Libertadores e enfrentaria o Nacional do Paraguai. Sim, a final foi São Lourenço versus Nacional, a segunda pior e a pior campanha da fase de grupo. Naquela época, ainda não havia jogo único, então a final foi decidida em ida e em volta. O primeiro jogo foi lá no Paraguai, no Defensores del Chaco. Eles empataram em 1-1.
e no El Gasômetro, o São Lourenço vencia por 1-0 com gol de pênalti de Néstor Ortigosa, e ali se sagrava campeão da Libertadores mais louca da história, e colocava fim na piada do Clube Atlético sem Libertadores, já que a abreviação do São Lourenço é CASA, um título que os torcedores do El Ciclón jamais esquecerão. Agora vamos fazer uma viagem no tempo para o ano de 2004, que foi apelidado de o Ano da Zebra, já que naquele ano, alguns campeonatos tiveram campeões inesperados. Para você ter ideia, o Porto foi campeão da Champions naquele ano. Mas não é do Porto que vou falar, e sim do incrível Santo André, que foi campeão da Copa do Brasil. Na primeira fase, o Ramalhão venceu Novo Horizonte por 5-0, e na segunda fase, pegaria o Atlético Mineiro. Naquela época, o Galo não estava muito bem, mas tinha bem mais relevância e história que o Santo André. Porém, no primeiro jogo, a equipe do ABC Paulista venceu por 3-0 em casa, o que deu uma baita vantagem, e foi muito importante, já que perdeu de 2-0 na volta, e com placar agregado, avançava de fase. Na próxima fase, o adversário seria o Guarani. Em Campinas, um empate em 1-1, e na volta, um empate em 0-0 garantiu o Santo André na próxima fase. Agora o adversário seria mais uma equipe paulista, o Palmeiras. Antes de enfrentar o Verdão, o técnico do Santo André, Luiz Ferreira, fechou com o Sport e saiu. Em seu lugar, veio Péricles Chamusca. Então foram enfrentar o Palmeiras, e no primeiro jogo no ABC, um empate incrível em 3-3, e na volta no Palestra Itália, após estar perdendo por 4-2, com o técnico Chamusca expulso, o Ramalhão conseguiu um empate em 4-4, e se classificar de forma heróica no Palestra Itália. Nas semis, seria o confronto de dois times azarões, um era o próprio Santo André, e o outro o 15 de novembro, que no seu comando tinha um ainda desconhecido Mano Menezes. No Pacaembu, o Santo André perdeu por 4-3 e teria que virar o jogo no Rio Grande do Sul. E mais uma vez, o Santo André conseguia a virada, dessa vez vencendo por 3-1, e conseguia a vaga na final da Copa do Brasil de maneira heróica. Na final, jogaria contra o Flamengo, e em um jogo equilibrado, Santo André e Flamengo empataram em 2-2. A decisão ficaria no Rio de Janeiro em um Maracanã lotado, com mais de 70 mil pessoas. A mídia já dava o título ao Flamengo e subestimava o Santo André. Mas o Santo André, que eliminou o Galo, eliminou o Palmeiras em uma virada incrível, não iria temer o Flamengo e o Maracanã. No segundo tempo, com duas bolas cruzadas na área, o Santo André vencia por 2-0 e se sagrava campeão da Copa do Brasil. Os torcedores do Flamengo não acreditavam no que viam, e a equipe até então desconhecida era campeã da Copa do Brasil. Continuando em 2004, era ano de Eurocopa, e mais uma vez, teríamos um campeão inusitado. Dessa vez, a Grécia levou o caneco. A Grécia caiu no grupo A, junto com Portugal, Espanha e Rússia, e de maneira impressionante, passou em segundo junto com Portugal. Sim, a Espanha ficava no caminho logo na fase de grupos. Chegando no mata-mata, a Grécia pegaria a poderosa França, que tinha nomes como Zidane, Patrick Vieira, Makelele e Giuli. Mas para a surpresa de todos, a Grécia vencia por 1-0 com gol de Ângelo Charisteas, que subia na área francesa e testava para o fundo das redes. Os gregos eliminavam os franceses. Na semi, a Grécia pegaria a República Tcheca, que tinha Peter Cech e Nedved. O jogo foi muito pegado, e na prorrogação, Traiano Delas fazia o gol que levava a Grécia para a final da Euro. E o adversário seria Portugal, que era o dono da casa. Portugal era treinado por Felipão, que havia ganhado a Copa em 2002 com o Brasil, e também tinha um jovem Cristiano Ronaldo no elenco. Na final, lá no Estádio da Luz, o jogo estava disputado, e mais uma vez quis o destino que em mais uma bola aérea, Ângelo Charisteas testasse e decidisse o jogo. A Grécia vencia os donos da casa e se sagrava campeã da Euro. Esse, sem dúvidas, foi o maior título de uma seleção pequena da história, e duvido muito mesmo que algum dia esse feito vai se repetir. Para a sorte de Cristiano, ele venceria alguns anos depois a Euro lá em 2016. Mas em 2004, os gregos fizeram a festa no Estádio da Luz. Então esse foi o vídeo, se você gostou dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, comente algum tema que a gente possa trazer aqui. Fico muito feliz por você ter assistido até aqui, muito obrigado de coração mesmo. Então é isso, tchau!